Amados, hoje eu convido vocês para sairmos das quatro paredes da igreja. Ô, irmã Madalena, a senhora não decidiu ainda? Fecha a porta depois aí, irmã Madalena. Eu quero convidar vocês nessa noite, amados, a sairmos das quatro paredes da igreja. Se nós fizermos uma pesquisa, deve ter essa pesquisa, eu não fui atrás, mas nós vamos ver dentro das cadeias, traficantes, drogados, dependentes químicos, a maior parte deles, a maioria, é filhos de crente. São filhos de crente. Infelizmente, são filhos de crente. E você sabe por quê? Porque nós esquecemos. Porque nós não nos tomamos, cuidado. Eu quero falar muito mais do que educação de filhos nesta noite. Falar em educação de filhos é muito pouco. É muito pouco. Quero falar na formação de filhos nessa noite. A nossa intenção é formar filhos. Qual que é, professora Kátia, qual é a finalidade de uma professora? Qual é a finalidade da escola? Ensinar é uma outra parte da educação. Agora, educação mesmo vem de casa. Os filhos precisam ser educados desde pequeno, e porque eles vão ter uma outra informação na escola. É um outro tipo de educação. Só que, ultimamente, estão achando que a escola, o professor é obrigado a educar o seu filho. Então, a escola está virando um depósito de criança, de adolescente, porque o que você não aguenta em casa, você manda lá para a escola, você deixa lá naquele depósito. E se você tenta, só que você tem que ser muito minucioso, assim, porque você tenta educar de uma maneira, aí vai, o pai e a mãe reclama, fala que o professor está maltratando o filho. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, não é isso. Está tentando educar, porque ele já vem mal educado da escola, da casa. Aí, o que acontece? Dentro da escola, começa aquela algazarra toda, e, muitas vezes, os professores acabam se perdendo assim também nesse meio, né? Sendo desvalorizados. Não vou dizer também... Existem, gente, muita atenção, eu vi isso, muitos professores mal educados dentro de uma escola. Eu vi isso. Vou dar um exemplo. Eu estava sentada, não é verdade? O professor chegava, abria a porta, fazia assim, ó. Isso aqui é piso, não é mato, porém vocês não vão pastar aqui hoje. E não é bem assim também, né? Então, nós temos que ter também educação, para também passar a educação. Agora, a maioria dos pais, o que eles fazem? Manda lá, no depósito. A escola virou um depósito. Então, tem que educar seu filho. Todo mundo tem que educar. Educação vem do berço, já diz. Porque a escola é um outro tipo de educação. Bom, se não é escola, é a igreja. Acha que a igreja tem que educar. O pastor acaba sendo o responsável. Por quê? Porque a criança chega em casa. A criança chega em casa, a mulher chega em casa. É isso que você aprende. Aí fala um palavrão, é isso que você está aprendendo na igreja? Você está aprendendo a ser desse jeito na igreja? É isso que o teu pastor te ensina? Queridos, então por isso que eu quero falar, não quero falar de educação aqui não. Eu quero falar de formação. Formação
de filhos. Abra sua Bíblia. Eu falei que eu vi muito Salmo de número 127. Salmo de número 127. Quando nós falamos em educar filhos, nós pensamos o quê? Quando falamos em educar filhos, nós pensamos o quê? Ser um bom menino, respeitar os mais velhos, não dar trabalho na escola, né, Léo? Para a mamãe não passar vergonha, papai não ser chamado lá, na sala da diretora, não falar palavrão, respeitar os mais velhos, respeitar o pastor. Então, quando nós falamos em educação de filhos, nós pensamos isso. Mas e quando nós falamos em formação de filhos? Vocês acham que os pais, eles têm que educar ou formar os filhos, Renata? Formar os filhos. Por isso que eu estou dizendo, eu não pretendo, não é, educar filho de ninguém. Eu não pretendo formar filho de ninguém. Muito embora a escola, como a professora, dá a sua colaboração, o pastor e a igreja dá a sua colaboração, mas o resto é em casa, não é? E a nossa missão não é apenas, pai, educar filhos. Não estou falando de educação de filhos hoje, eu estou falando de formação de filhos. Talvez você nunca ouviu uma pregação como essa. Formar filhos. Eu não estou falando de educar. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Tá, a partir do verso 3 é o que interessa para nós. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear, quando os inimigos estiverem à porta. Sabe, amados, educar filho é aquilo que eu falei, mas formação de filhos vai muito mais além do que dar educação a ele. Vale muito mais, formação de filho é muito mais do que você falar de Jesus para ele. Do que você falar, ensinar os caminhos de Deus para ele. Formar filho é muito mais do que isso. Existem filhos e não crentes que são muito mais, melhores do que os nossos filhos. Muito mais educados. Um filho, para ser educado, não precisa ser crente. Um filho bem formado não precisa ser crente. Sabe, amados? Então não adianta você que é crente, você que tem certeza de entrar no céu, não adianta, guarde isso na tua mente, não adianta ter um filho apenas salvo do inferno, irmãos. Muitas vezes nós como crentes, nós nos contentamos em ter um filho salvo do inferno. Ele não vai para o inferno, ele está salvo. Será que isto é suficiente? Hein, Cris? Talvez seja suficiente para alguns pais. Alguns pais. Mas você poder dizer, o meu filho não vai para o inferno, isso não basta para nós. Porque nós estamos no mundo competitivo. Nós estamos no mundo, no mundo que um come o outro só de vista. Sabe, amados? Então não adianta ter um filho salvo do inferno e ser um filho frustrado na vida, um filho desmotivado. Não adianta, irmãos.
Qual é o prazer de um pai ter um filho salvo do inferno, mas o filho não está preparado para ter um bom emprego, não está preparado para estar dentro de uma sociedade culta, ou de outra forma, como a nossa? Não adianta. Um filho triste, um filho desmotivado, um filho depressivo, sabe, amados? Um filho derrotado, um filho que não consegue emprego porque não foi preparado, porque não foi formado. De quem é a responsabilidade? Será que é do pastor? Será que é da professora? Sabe, amado, existem filhos de pais não cristãos que são felizes, que são mais bem-sucedidos na vida. Será que nós podemos, como crentes, concordar, pastor Carlos, que o filho de um não crente seja mais sucedido do que o meu, seja mais feliz do que o meu? Será que eu posso concordar com isso? O meu filho tem que estar no topo. O meu filho tem que ser referência. Ele é filho de crente. Ele é filho de um cristão. Márcio, será que basta seu filho ser salvo? Quando você vê os filhos dos seus colegas de trabalho ingressando numa faculdade, passando num concurso público e o seu não passa? Agora, por que o seu não passa? Porque você não preparou, porque você não formou ele. Você não investiu nele. Vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos cantar, vamos orar. E está suficiente isso? Não. No meu ponto, você não precisa concordar comigo, mas no meu ponto de vista não é suficiente isso. Eu quero o meu filho salvo, mas eu quero que o meu filho seja um doutor. Eu quero que ele seja bem-sucedido na vida. Eu quero que ele seja feliz. Eu quero que ele seja vitorioso. Quem não faz isso, tem que vir aqui depois, né? Jogar a responsabilidade para o pastor, jogar a responsabilidade na Universal, você vai lá porque 3 passos para a vitória, você vai e acha que vai resolver a vida, e não vai resolver a vida. Aí tem filhos frustrados dentro da igreja, filhos que se desviam do caminho do Senhor, porque são frustrados dentro da igreja. Má formação, sabe? Quando eu penso em educar, formar filhos, eu penso em formá-lo em um homem ou uma mulher vencedora e preparada para enfrentar os desafios que a vida proporciona. Filho formado é filho preparado para enfrentar os desafios, para estar nesse mundo competitivo que nós estamos vivendo. Se o teu filho estiver preparado com a bênção de Deus, ele vai ter o melhor emprego nessa cidade. Se ele estiver preparado, não adianta orar, não adianta pedir para Deus se você não formar o teu filho. Deus pode até fazer um milagre e colocar ele lá, mas pelo despreparo, ele não vai permanecer naquele trabalho. Amados, presta atenção nisso. Pai, presta atenção nisso. Eu tenho aqui, olha aqui, o seu Davi e a irmã Neuza. Homens campeiros, homens simples, homens roceiros que planta feijão, planta café, colhe, torra, sabe? Mas tem um filho que está lá em Portugal. Pobreza não é desculpa para não formar filho. Sabe? Está em Portugal o filho dele. Como é que ele consegue? Como é que eu consegui? Então, não tem desculpa. Nós procuramos desculpa para tudo na vida. Nós procuramos, sabe o quê? Desculpa para o nosso fracasso. Procuramos desculpa para a nossa derrota. Eu estou falando muito mais do que pastor nessa noite, para você. Então, isso é formar filho vencedor, prepará-lo para enfrentar os desafios da vida. É isso que é formar um filho, não apenas educar o filho. Sabe,
E o meu pacote para formar um filho, sabe? Ele contém algumas coisas, olhando na palavra de Deus aqui, eu aprendo muitas coisas na palavra de Deus, amados. Nós não criamos filhos, conforme diz aqui a palavra de Deus, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que os tem como flechas. Então eu aprendo aqui, amados, aprendam isso, por favor, nós não criamos filhos para nós, irmã Neuza. Não criamos filhos para nós, criamos para Deus. Criamos e preparamos, formamos para a vida. Formamos para o mundo. Formamos para enfrentar o mundo. Tem pai que coloca o filho, né? Coloca o filho numa arena de leões. O filho que não está formado, o filho que não está preparado, ele é jogado numa arena de leões. Não é assim? O mundo hoje está como uma arena de leões. Está cheio de leão. O mundo está cheio de leão. Preparado. Se você não preparar o seu filho, vai ser como jogá-lo numa arena de leões. E será devorado por leões. Será devorado por tigres. E não adianta falar para Deus. Porque Deus, Ele falou para nós formarmos nossos filhos. Sabe? Então, a palavra de Deus diz aqui para nós que eles são como flechas na mão do guerreiro. São como flechas na mão do guerreiro. Quem é caçador, quem está no campo, sabe alguma coisa sobre isso. Eu quero falar alguma coisa. Quando pensamos em flechas, algumas ideias vêm na nossa mente. Pelo menos na minha vem, quando nós pensamos que nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. Entenda isso, irmãos. Antes de usar suas flechas, o guerreiro precisa carregá-los nos seus ombros. Antes do guerreiro usar a flecha, ele precisa carregar no seu ombro. A mãe, ela carrega no seu ventre as flechas por 9 meses. E o pai, ele tem a obrigação de carregar os filhos. Nós precisamos mudar alguma coisa no nosso meio. Alguma coisa está errado. Eu vejo hoje, coitada das mulheres descadeiradas assim, ó, com o filho aqui, ó, andando todo torto, a coitada. E o pai na frente, não é? O pai na frente, a mulher vai atrás com os filhos. Será que você faz isso? Os filhos deveriam estar no braço dos pais. Porque como flechas, na mão do guerreiro, os filhos devem estar no ombro do pai. Aonde vai as flechas? No ombro do guerreiro. Então os filhos têm que estar nos nossos ombros. Nós temos que carregar os nossos filhos nos nossos ombros. Até quando? Até quando nós vamos carregar o filho no ombro, Cris? Até atirar. Até soltar a flecha. Até atirar a flecha. Nós vamos carregar os filhos nos ombros. Isso é o pai quem faz. É dever do pai. Vamos parar com esse negócio de a mãe, o pai lá, mão balançando, braço cruzado, e a coitada da mulher, não é? Eu vejo dentro da igreja isso. Está na hora de mudar isso. Quem tem que carregar filho nos ombros, o meu eu carregava aqui, ó, de cavalinho. Estou mentindo, Ivonete? A Ivonete não teve... Ah, irmã, a senhora não foi lá com a Ivonete, irmã Madalena? Olha lá, ó, coitada, ela está triste. O meu filho andava de cavalinho no meu ombro. Colocava ele aqui, ó, e vamos embora. Léo, precisa andar de cavalinho no pai, não é na mãe. Aguenta sim, ele aguenta. Ele pode estar destreinado. Precisa andar, colocar de cavalinho seu filho, viu? Aqui no ombro, ó, cavalinho. Brincadeiras sadias. Nós brincávamos de cavalinho. Eu chegava, eu ia para a faculdade. Pensa nisso, irmãos, eu tô pregando o que eu vivi. Eu chegava da faculdade, cansado, trabalhado o dia inteiro. 11h30 da noite chegava o ônibus.
o Jonathan estava esperando eu. Quanto ano tinha o Jonathan? 3, 2? 3 anos, ele estava esperando eu chegar para brincar de cavalinho. Ele montava aqui, o cavalo aqui, e saía de 4 andando pela casa, e ele queria brincar de cavalinho. Você brinca de cavalinho com o pai? O cavalinho está gordinho, dá bom para você. Então chega hoje lá, pai, vamos brincar de cavalinho. Aguenta. Esse é meu amigo. O Davi, o Léo é meu amigo, gente, viu? Ele é meu amigo. Então, amados, a mulher carrega no ventre, o pai carrega na costa, como um verdadeiro cavalinho mesmo. Então, amados, o que eu vejo? Antes de usar, a primeira coisa, são 3 coisas apenas. Antes de usar as flechas, o guerreiro precisa carregar nos ombros. Se você não carregar teus filhos nos ombros, você não vai poder usar essa flecha. Seu Davi, se não carregar as flechas nos ombros, não dá para lançar as flechas. Você está entendendo, meu amado? Se não carregar a flecha no ombro, não dá para usar. Sabe? Segunda coisa, o guerreiro lança para longe suas flechas. O guerreiro, ele lança para longe as suas flechas. Quer dizer o quê, mãe? As flechas têm que ser lançadas, deixa o filho, ele é flecha, ele vai ser lançado para longe de casa. Filho, longe de casa. Eu conheço alguém, não está aqui hoje, mas não ia falar mesmo assim, que quer fazer casinha para os filhos no fundo da casa, no quintal de casa, quer fazer casa para os filhos. Está errado. Os filhos têm que ser lançados como flechas para longe de casa, para ter a vida deles. Nada de fazer uma edícula para o filho. Ou pior, vai para a edícula, faz uma casa na frente para o filho, não. Lança para longe. A função é lançar para longe. O seu Davi, dona Neuza, lançou para Portugal o filho. Sem choro, irmã. Sem chorar. O filho maior de 18 anos ficar em casa. Eles têm que sair de casa quando completa 18 anos. Completa 18 anos, tem que sair de casa. É uma vergonha nos Estados Unidos. É. Vocês não sabem aqui, o irmão Davi é desse jeito, roceiro, mas ele é coronel, viu? Aposentado. Coronel da polícia, reformado, viu? Então, amados, deixa eu promover o senhor. Então, meus amados, o filho, a flecha tem que ser lançado para longe. Deixa o filho ir. O meu, com quantos anos, Ivonete? 18, 19, já sumiu de casa. O meu com 18, pai, estou indo para o Chile. Meu Deus, quanto chorei. E a mãe? Mas eu sou guerreiro, tem que deixar ir. Tem que deixar ir. A minha filha, com 17, sumiu de casa. Chorei, mais uma vez. Mas eu sou guerreiro, tem que lançar. Angélica, minha filha, tem que lançar. Márcio, tem que lançar. Vai doer? Claro. Mas somos guerreiros, tem que lançar os filhos. Como flechas, eles são nas nossas mãos. Tem que ir para longe. É Deus quem falou, não é pastor Dorival que está falando. Sabe? Terceira coisa, os guerreiros não desperdiçam suas flechas. Ele os lança aonde? No alvo certo. Os guerreiros lançam suas flechas no alvo certo e dificilmente um guerreiro erra o seu alvo. Ele acerta, viu? E dentro dessa perspectiva de acertar o alvo, nós precisamos ter alguns cuidados para não errarmos o alvo. Temos que treinar para lançar as flechas, temos que pensar.
para lançar nossa flecha, para não errar o alvo. E aí eu penso, para formar um filho, nós precisamos pensar. Para formar um filho, temos que pensar, em primeiro lugar, para formar um filho, como flecha, como guerreiro que somos, é indiscutível, não tem negociação. Em primeiro lugar, temos que pensar na salvação. Temos que pensar em Deus para formar um filho. Primeira coisa é salvação dele, irmãos. Porque não adianta ter sucesso também. Não adianta ser famoso, não adianta ser bem-sucedido, não for salvo. Em primeiro lugar, salvação. Deus na vida dele em primeiro lugar. Não é? De que adianta, como diz a palavra de Deus, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta. Tá? A palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. É isso que eu tento passar para os meus filhos hoje, irmãos. É uma luta para mostrar para eles que Deus tem que estar em primeiro lugar. Que em primeiro lugar é a salvação. Que não adianta nada e a gente tenta com o exemplo de vida. Olha, filho, o pai era um zero à esquerda. O pai não era nada. O pai era isso, o pai era um boia fria. Mas quando o pai colocou Jesus no coração, quando o pai se dedicou, quando o pai passou a servir, você sofreu, você ficou em casa sozinho, o pai te deixou muitas vezes, porque Deus estava em primeiro lugar na minha vida. O pai se tornou no que se tornou, não grande coisa, mas o suficiente para dar um diploma, o suficiente para dar uma vida boa. Não é? Quando aconteceu isso? Quando o pai colocou Deus em primeiro lugar na vida. Eu tenho ensinado isso para os meus filhos. Antes de ser um grande doutor, antes de ser um grande médico, tem que ser um homem de Deus, um servo de Deus, tem que ter Jesus como Senhor da sua vida. Antes de qualquer coisa. Filho, primeira coisa, sem Deus você não é nada. Primeiro é Deus. As demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Tem que ensinar isso para o filho. Tem que mostrar, tem que comprovar. Agora a gente comprova como? Na prática. É praticando, é mostrando, é sendo exemplo. Eu conheço pais da igreja que traziam seus filhos aqui no domingo de manhã para a escola dominical e eles iam embora. E alguns diáconos brincavam com a gente, olha lá, ele traz o filho para brincar na igreja, para ele se livrar do filho, e ele vai se divertir. Tem alguém vendo isso? Então você tem que ser o primeiro. Exemplo de vida, eu sirvo a Deus, meu filho, minha filha, jamais tiveram um testemunho de eu escolher uma coisa sem escolher igreja. Domingo a igreja é sagrado, dia de culto a igreja em primeiro lugar, podemos ir depois, mas a igreja, por quê? Porque eu mostro para eles que a igreja é em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Servir a Deus está em primeiro lugar. Sabe, meus queridos, a primeira coisa para formar um homem é fazê-lo entender que Deus está em primeiro lugar, Ele é o Senhor. E a prática, não adianta você falar e você não praticar, porque Ele vai lhe questionar, pai, você fala que a igreja é boa, você fala que isso é bom, mas por que você não vai? Eu tenho uma família que eu vi crescer aqui dentro da igreja, pequenininhos, os irmãos vinham de mãozinhas dadas dentro da igreja, o pai os encaminhava aqui dentro, na igreja, vinham de mãos dadas, cresceram dentro da igreja. Pergunta para mim onde eles estão, desviados. E o pai fala para eles agora, mas por que vocês não vão mais na igreja? Vai na igreja. Pai, se a igreja fosse boa, o senhor ia. Se a igreja fosse boa, o senhor ia. Por que o senhor não vai? Então não vem falar para mim ir, porque o senhor não vai. Vida, exemplo de vida. Sabe, queridos? Exemplo de vida. Se Deus é primeiro lugar na minha vida, Ele vai ser o primeiro lugar na vida do meu filho.
Se Deus é o Senhor da minha vida, Ele vai ser o Senhor do meu filho. Ele vai ser o Deus do meu filho. Sabe, amados? Segundo lugar para formar um homem, prepará-lo para a competição da vida no mundo. Prepará-lo para a competição, para a arena dos leões, para a guerra que há nesse mundo. Irmãos, nós estamos vivendo uma guerra. Quantos desempregados? Quantos desempregados? Uma cadeira de medicina é 1 por 800. E depois, advogado, quantos? Então, amados, nós estamos, isso quer dizer o quê? Nós estamos num mundo competitivo e nós pais temos que preparar os nossos filhos para este mundo. Ou você quer que ele morra e vá para o céu enquanto é criança? Quem quer que o filho vá para o céu agora, enquanto é criança, para ser salvo? Ninguém quer ver o filho morrer. Ninguém quer. Mas você vai jogar o seu filho na arena dos leões aí, despreparado, sem nenhuma formação, sem nenhuma profissão? É isso que você quer para o teu filho? Eu não quis para o meu filho. Primeiro Deus, segundo, preparar para o mundo. Nós não somos daqui, mas estamos vivendo aqui. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos aqui nessa terra, mas nós estamos vivendo aqui. Ou você não é daqui, veio aqui essa noite só. Você é extraterrestre, amado? Isso quer dizer que você está vivendo aqui e tem que preparar o teu filho. Se você está sofrendo, se você padece porque teu pai não te formou, não te preparou, pensa no teu filho. Eu não quero isso para o meu filho, eu quero que o meu filho esteja preparado para enfrentar os leões dessa vida. Prepara o teu filho para o mundo, para a vida terrena. Estamos na terra. A competição aqui é tremenda. Então o que é preparar um filho para a vida aqui? Um bom estudo, cara. Uma boa escola. Temos boas escolas, não temos? Temos bons professores. Escola, irmãos. Forma ele. Manda para a escola, tem que ir na escola. Prepara ele, não é? Incentiva ele. Então, sabe, amados, um bom estudo, encaminhá-lo para um bom trabalho. Tem filhos que não dão para estudo, tem filhos que não, mas encaminha ele então num bom trabalho, numa boa profissão. Se está bom ser caminhoneiro, ensina ele a ser um bom motorista. Não é? Ensina ele alguma coisa. Então você, irmão, você é o guerreiro, você vai direcionar teu filho, você vai lançar o teu filho para ser um motorista de caminhão, para ser um piloto de avião, para ser um empresário, para ser um traficante. Vida fácil, mas vida curta, Marcos. Estou certo? Você é o guerreiro, você lança o teu filho. Você tem que preparar ele. E a preparação determina aonde você vai lançar. Amém. Amém. É você. O guerreiro é você. Não é o pastor, não é a professora. Se você mandar lá, a professora vai ensinar o B mais A, o 1 mais 1, ela vai ensinar. Mas se você não mandar, ela não vai ter como ensinar. Sabe, queridos, encaminhá-lo para um bom trabalho, né? Aonde, na verdade, ele se sinta realizado, aonde ele se sinta feliz e capaz de sustentar uma família. Nós, como pais, temos mania de querer que o filho siga os nossos passos, eles não são obrigados a seguir nossos passos. Senão, assim, os filhos de Davi seriam todos tocador de harpa. Então nós temos que dar o livre-arbítrio para eles. Filho, senta ali, o que você quer ser quando crescer? Vai conversando com ele, vai incentivando e vai se preparando.
Amados, eu sou muito claro, muito sincero. Quando eu casei, eu era pobre. Nós não tivemos dinheiro para fazer uma festa. Eu era pobre. Eu trabalhava e minha esposa trabalhava. Tínhamos um carrinho velho. Sabe? Lição de vida para vocês. Sabe o que eu fiz quando o meu filho nasceu? Sabe o que eu fiz quando o Jonathan nasceu? E está a prova para todos vocês, viu? É só ir lá consultar. Abri uma caderneta de poupança para o meu filho. Pode ir lá ver. No dia que ele nasceu, eu abri uma caderneta de poupança e todo mês, vintão, trintão, cinquentão. Meu filho é um jovem rico hoje. Sabia? Meu filho é rico. Porque ele tem uma poupança desde quando ele nasceu e ele é assim, 23 anos de poupança, Márcio, meu filho. E a minha filha também. Agora, você acha que eu vou deixar, por isso que eu espernei, vou deixar meu filho casar com qualquer um? A minha filha vai casar com qualquer um, irmã Neuza? De jeito nenhum. Eu vou lutar, eu vou brigar. Porque eu formei uma filha. E estou formando, eu formei um filho. Eu formei meu filho. Eu vou formar minha filha. A minha filha, desde criancinha, eu quero ser médica, eu quero ser doutora. Está lá. O pai perde cabelo, o pai, né, anda muitas vezes para manter uma filha morando sozinha numa grande cidade. Quanto custa isso? Mas eu estou formando minha filha. E vou lançar a minha flecha. A minha flecha está determinada, é uma médica. É uma médica. Não tem desculpa. Ah, eu não tenho condições. Aquela Coca-Cola que você toma todos os dias, sagrada, deposita na conta do teu filho, na poupança dele. E quando ele tiver 18 anos, ele vai ter dinheiro para fazer uma faculdade. Planejamento de vida. Preparando o próximo guerreiro. Preparando a flecha, alisando ali, ó. Eu todo dia, toda noite, eu aliso minha flecha, eu limpo minha flecha. Eu limpo ela, eu engraxo ela. Eu esmerilo minha flecha todos os dias. O que é esmerilhar a flecha? O que é limpar, engraxar a flecha? Senta aqui. Cada coisa, senta aqui, filho. Vamos com o pai em Bauru. Eu vou daqui lá conversando. É assim, filho, assim, assim, assim. Agora a gente está aí aprendendo como não é, administrar melhor o dinheiro. Filho, eu acho que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque não está dando mais. Amados, isso é esmerilhar o filho, a flecha. Isso é limpar a flecha, cuidar da flecha, formar a flecha, para lançar no alvo certo. Sabe? Segundo lugar, então, primeiro, Deus, a salvação dele. Primeiro é Deus. Segundo, competição da vida, no mundo aí. Senão, não adianta ser crente, irmãos. Já foi o tempo que chegava numa empresa e falava, eu sou crente, abria a porta para você, eu quero um crente. Hoje o que menos as pessoas querem é crente. Porque os crentes estão mais sem vergonha do que os de fora. Porque os crentes estão menos preparados do que os de fora. É uma vergonha para nós isso. É uma vergonha. Falar que é crente hoje não garante mais nada. E eu posso dizer isso porque eu tenho vários empregados. Às vezes o não crente é melhor do que o crente. Infelizmente. Infelizmente eu falo isso hoje. Não é? Terceiro lugar, prepará-lo para formar uma família. Família não é projeto de Deus? Então nós temos que preparar os nossos filhos para formar uma nova família. Para ter a sua própria família. Ricardo está em Portugal, já tem um garotão, já formou uma família lá. A flecha foi lançada lá, tem uma família lá. Não é verdade?
Então, amados, terceiro lugar, prepará-lo para compor uma família, formar uma família. Então, isso influi o quê? Onde? Ou podia falar muitas coisas, orientar a escolher uma companheira ou um companheiro. Cabe a nós. Sabe quem que o teu filho está namorando? Você sabe, pai? Você sabe quem tua filha está namorando, mãe? Você sabe? Ela não vai gostar por causa da paixão. Se você falar, olha, pelo meu conhecimento, isso não dá nada. Isso aí, ó, como diz, é canela grossa, irmã. Canela grossa. Isso aí não dá nada. Sabe o que é canela grossa, Pardal? Ruim de serviço. Canela grossa é ruim de serviço. Braço curto. Sabia que os escravos, como eles eram escolhidos? Canela fina. Você vai deixar sua filha casar com canela grossa, meu irmão? Orientar na escolha. Filho, essa mulher não serve para você. A minha mãe vivia falando para mim, essa mulher não serve para você, filho. Não casa com essa mulher, filho. Não casa com ela. Isso aí não é coisa que presta. E não é que não prestava mesmo? Não é, Ivonete. Quando a mãe fala, e a mãe tem que falar, é canela grossa. O pai tem que falar, é galinha. Cai fora porque é galinha. Ou eu estou falando com claro para você entender. Não é? Se você casar com ela, você vai ter que ter uma plantação de milho. No meu tempo, quem é mais ou menos igual eu aqui? No meu tempo nós costumávamos dizer, irmã. Né, Kátia? Nós costumávamos dizer, você está namorando aquela? Aquela tem mais hora de voo do que o Boeing, tem mais hora de cama. Aquela tem mais hora de cama do que o Boeing 737 da Varig. É ou não é, Cris? É isso ou não é? Tem que falar, tem que orientar o filho. Filho, essa não serve para sua esposa. Filha, esse não serve, é canela grossa. Vai dar trabalho para o pai depois. Vai morar em casa, Ricardo. Vai morar em casa, vai ter que cuidar. Ó, por quê? Por isso que tem muitos cuidando de neto, de bisneto. Porque não preparou os filhos para o casamento. Se você não preparar teu filho para o casamento, você vai cuidar de neto, mulher. Você vai cuidar de neta, irmã. Porque não preparou o filho para o casamento. Sabe? Então, tem que preparar o filho ou a filha para formar uma família. Tem que orientar a escolher a companheira, um companheiro, para formar uma família. Então, você vê que legal? Os degraus. Primeiro, Deus. Segundo, formação para o mundo. E terceiro, que vem a família. Eu tenho dó quando eu vejo adolescentes grávidas. Não dá nada, não dá nada. Temos exemplos. Não vai a lugar nenhum. Eu não quero isso para minha filha. Eu não quero para o meu filho. Então nós temos que interferir. Tem que interferir, sim. Enquanto a flecha estiver no seu ombro, no seu alforje, você tem que interferir, tem que dar palpite. Você só vai parar de dar palpite quando você lançar, quando for embora. Aí a vida é dele. Você vai só orientar, aconselhar, mas é ele que vai decidir. Amém, amados? Estão bravos comigo? Temos que formar os nossos filhos.
Temos que formar os nossos filhos para lançar no alvo correto, no alvo certo, para não ter decepção, para não cuidar de neto. Viu? Eu acredito. Este é um apanhado básico que precisamos para formar os nossos filhos. Isso é um esqueleto. Isso é um esquema. Tem muito mais detalhes. A gente poderia falar a noite inteira aqui, não é? O que fazer, como isso, e detalhar isso, mas é o básico. E cada um tem uma estratégia. Eu usei a minha deu certo. Não sei se a sua vai dar certo. Eu estou colocando a minha estratégia como exemplo. Se você tiver uma melhor, tem liberdade de ensinar, mas prove que deu certo. Primeiro, Deus. Segundo, estou falando em formação de filho, não estou falando de educação de filho. É muito mais do que educar filho. Educar filho não é só para crente, não é só para pessoa do mundo. Educar filho cabe a todos, educar filhos. Eu estou falando em formação de filhos. Prepará-lo para uma vida feliz, para ser uma bênção, para ser uma flecha que acerta o alvo. Amém, amados? Eu acredito nisso. E posso dizer para vocês que deu certo na minha vida. Funcionou para mim. Não é? Com certeza, as demais coisas, os filhos, eles aprendem, se nós tivermos isso como meta, como base na nossa vida. As outras coisas, os nossos filhos, eles vão aprender vendo na nossa prática de vida. Vendo na nossa prática de vida. Conforme nós formos dentro de casa, eles serão dentro de casa. Meu filho faz a barba como eu faço. Sabe? Meu filho dorme como eu durmo. Até o jeito, como eu durmo. Ele come do jeito que eu como. Ele é como eu sou, preocupado com a saúde, preocupado, não é? Preocupado com a saúde, preocupado com tudo. Sabe, amados, as demais coisas eles vão aprender. Eles vão aprender na prática conforme aquilo que nós somos. Amém? Eu queria que vocês formassem filhos. Que vocês tivessem filhos honrados, filhos abençoados por Deus. Filhos preparados. Talvez você possa dizer, mas para mim está tarde. Não tá, nunca é tarde. Nunca é tarde. Para recomeçar. Para começar. Talvez você tenha que chegar em casa e falar, filho, ensinei tudo errado para você. Está tudo errado. Vamos recomeçar. É assim, assim e assim. Não tenha medo, ele não vai gostar, sabe? Ele não vai concordar com muitas coisas. Ele não vai aceitar muitas coisas. Sabe, Kátia, eu costumo dizer uma coisa. A ovelha nunca vai concordar com o pastor, porque o pastor olha como pastor. A ovelha olha diferente. A ovelha só vê aquela graminha verde ali, ó. E a água quando está com sede. Se não esquece da água. A ovelha só vai lembrar da água quando tiver com sede. O pastor não. O pastor ele tem que ter uma visão ampla. O aluno, ele nunca vai concordar com o professor. Ele vai achar que a ideia dele está certa. E eu costumo dizer, quando você souber mais que eu, quando você descobrir uma fórmula que funciona isso que eu estou te ensinando de um jeito diferente, você não é mais aluno, você é professor. Não é? Quando você se descobre uma forma para fazer a mesma coisa de uma forma mais fácil, você já não é mais aluno, você já é professor. Quando você tiver um conselho, um ensinamento melhor do que o meu, você já não é mais ovelha, você já é pastor. Você já é pastor.
E o filho é a mesma coisa. Tem certas coisas que meu filho só vai entender quando ele for pai. Aí, ele vai ter as ideias. O que está acontecendo hoje? Essas leis, estatuto da criança, estatuto não sei do quê, por isso que está essa bagunça que está aí. Ricardinho foi educado na vara, não foi? Se fosse essa lei, eu já avisava a polícia, espera um pouquinho, deixa eu acabar de socar, aí vocês podem me levar. Porque hoje em dia os filhos falam para a mãe, faz, a mãe faz e o filho não. É a mãe que tem que fazer o que ele quer. Estava na cadeia, né, mano? Mas foi até. Estava na cadeia. Aí, ela ia na cadeia ensinar como é que faz para educar. Tá vendo, irmãos? Vergonhoso. Eu só dou um exemplo para vocês, irmãos. O Jonathan, pode perguntar para ele. Ele ia escolher a vara que ele ia ser disciplinado. Tinha uma árvore em frente à minha casa. Vai escolher a árvore que você quer ser disciplinado. E ele ia. Ele ia, escolhava. Exatamente, irmãos. Exatamente. É, você está vendo? Ah, é. E sabe onde ele está hoje? Hoje ele está em Portugal. Então. Olha aí. Ô tia, Cátia, é você não, né? Eu acho que é a Cátia, Maneuza. A senhora não quer falar o nome. Fala para eles ouvir, mano. Não é para mim, fala para eles. Mas sabe por que não fica mais, irmã? Senão não tem culto. Porque são todos sem educação. É. Ó, encoxava, né, irmã? Ó, beliscão aqui, irmã. Ó, ficava vermelho. Quer deixar? A irmã Neuza está propondo cuidar dos seus filhos. Ó, a senhora não fala muito não, que tem uma advogada aqui. Ela já vai levar a senhora para a cadeia já, hein? Amados, a vida na prática é assim. Né? Essas leis, na verdade, hoje, se você vê como a lei não é boa, quem está preso somos nós e os bandidos estão na rua. Então você vê que a lei não é boa. Não é? A lei não é boa. Não é? E a lei protege, na verdade, as coisas erradas. Que Deus abençoe vocês. Que Deus use vocês para formar filhos. Que os filhos de vocês sejam orgulho de vocês. Orgulho desse pastor aqui, ó. Né? Orgulho, a gente olhar e falar, ó, é ovelha minha, é da minha igreja. Tem crente aqui que ele fala, é da sua igreja? Não, ele não está indo mais não. Não está indo mais lá, ele não vai mais lá não. E lá a porta é aberta, vai quem quer, mas não é membro não. Coisa triste, né, o pastor tem que falar isso. Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar por vocês, sentado mesmo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer nesta noite. Eu quero te louvar nesta noite por estas famílias, por estes pais que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus, que ainda que seja minoria, mas que eles possam fazer a diferença nessa igreja. Que possam fazer a diferença nessa cidade. Que possam formar verdadeiramente homens de Deus em primeiro lugar. Homens que honram e glorificam o teu nome. Homens e mulheres que sobressaiam
Ó Deus, eu declaro em nome de Jesus que aqui desse lugar sai advogado, sai médico, Pai. Ó, sai professor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos no nome de Jesus, ó Deus, com a nossa força e a força do Senhor, que possamos formar neste lugar, formar homens e mulheres abençoados, prósperos, ó Deus, em nome de Jesus, homens e mulheres vitoriosos, casamentos abençoados, pessoas felizes, pessoas realizadas, é o que nós declaramos em nome de Jesus, Pai, é o que nós queremos ver neste lugar, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus nos abençoe, viu? Em paz.